Olá, boa tarde. Eu sou a Ângela Couto e hoje eu trouxe uma proposta para vocês de cestaria. Como transformar uma peça crua numa arte com os produtos da Trucovas. Nós vamos usar o sombra queimada, um stencil e transformar essa peça crua nessa parte. Fica muito legal. Vamos lá comigo? Essa é a dica de hoje. Aguardo vocês. Vamos iniciar a nossa peça com um preparo. Todo MDF cru, ele tem que ser preparado para poder receber a tinta, para te dar o melhor resultado e preparar realmente a peça, não ficar aquele crespo, aquela peça mal acabada, tanto no início como no final, tá? O que eu vou fazer aqui? Para preparar o meu MDF, eu vou usar a nossa goma laca transparente, tá? Que eu falo transparente porque a incolor, nós temos agora a goma laca colorida, que nos próximos vídeos nós vamos usar e vou mostrar para vocês. A goma laca, ela tem que ser usada com um pincel de cerdas duras, do cabo amarelo, tá? Então, já coloquei na minha bandejinha. Eu vou aplicar em toda a minha peça e vou lixar para tirar a aspereza. Quem nunca usou, faça o teste, porque a diferença é enorme. A peça fica lisinha, sem aquele crespinho de MDF, porque não se lixa a peça crua, gente. O MDF, ele tem uma substância que, para muita gente que tem rinite, faz muito mal. Às vezes vai para uma aula de artesanato se distrair e arruma uma dor de cabeça. Então, não lixem, sempre preparem a sua peça. Aqui no caso eu estou usando a goma laca, mas nós temos nossa base para artesanato também, que ela é branca. Mas como eu vou usar uma tinta escura, eu vou usar a goma laca. Nada te impede também de usar a goma laca e depois a base para artesanato, porque você usa a goma laca, lixa bem a sua peça, deixa lisinha e depois entra com a base para realçar a sua cor de tinta. Um tom claro, né? Sempre que for usar um tom escuro, é sempre legal usar a goma laca, tá? Já muda até na coloração dela, ó. O MDF, ele realmente chupa o produto para poder receber a tinta. A gente está selando a madeira. Nós vamos fazer isso em toda a peça, inclusive por dentro também. Depois da goma laca devidamente aplicada, eu lixei toda a peça, tá? Lembrando que, quando vocês forem usar a goma laca, você tem que limpar o seu pincel no solvente álcool mix, tá? Não se coloca na água. Se você colocar o pincel na água depois de usar a goma laca, ele vai ficar duro. Eu procuro ter sempre um vidrinho com goma laca. Eu sempre deixo lá fechadinho, que conserva bastante. Eu bato meu pincel, eu tiro o excesso e depois eu venho direto no paninho, tá? Aí você dá uma secadinha direto, assim, e deixa secar lá. Tá? Ele fica com as cerdas como no início. Se você colocar na água, lascou-se, vai ficar duro o seu pincel. Então, aqui eu vou fazer uma decopagem e vou fazer cestaria lateral. Primeiro, nós vamos fazer a decopagem. Para fazer a decopagem, eu preciso ter um fundo branco. Então, nós vamos usar esse papel aqui. Vou dar um fundo branco com a minha PVA branco neve. Poderia ser o branco off-white, poderia ser o branco tradicional, tá? Um fundo branco. Vou lá com o rolinho. Estendi. Se te der mais segurança, você pode vedar aqui com a fita crepe, tá? Mas eu vou aqui bem na pontinha. Só uma demão já é o suficiente para você fazer a sua decopagem. Aqui de pelinho. Deixei ele branco, já secou. Eu vou usar a nossa cola gel para decopagem. Com o pincel macio. Vou esticar a cola. Você vai escolher lá o seu desenho. Vai posicionar o seu papel.
ver a melhor posição para aparecer as flores, né? Que é o bonito daqui são as flores. A gente vai colocar, esticar com essa espátula. Olha a aderência da cola, ela é perfeita. Vou tirar o excesso do papel. Para ficar mais fácil e não arranhar tanto a peça, eu dou uma hidratadinha aqui com água no canto, da onde você vai tirar o excesso. Eu venho aqui com a lixa e faço isso aqui, ó. Aqui na parte de dentro a mesma coisa. O que é legal, usar uma lixinha de unha, tá? Mas a gente vem com todo cuidado aqui e tira com essa mesma lixa. Aqui faltou um pouquinho de cola, não tem problema. A gente vem e estica mais uma vez. E tira o excesso do papel. Ok? Decopagem perfeita, sem grumo, sem nada. Ela fica muito boa. E como é uma decopagem, nós temos que permeabilizar por cima com a mesma cola gel, né? Aí aqui a gente vem, estica e pode acelerar. Eu costumo, quando eu faço decopagem em espaço assim mais amplo, eu gosto muito de passar a cola com o pincel e esticar com o rolinho, para tirar a marca de cerda. Ela fica mais perfeita ainda, tá? Feito isso, eu vou agilizar a secagem e vou entrar com o marrom na parte de baixo. Então, meninas, se lembrando esse passo, eu dei 2 demãos do PVA sombra queimada, tá? Que é esse daqui. Lixando entre elas. Passei uma demão, lixei e reapliquei em toda a volta e no fundo da peça. Agora nós vamos fazer essa cestaria, que eu vou usar as cores. O ocre, vou usar o gel envelhecedor tabaco e o branco, tá? PVA também, que a gente vai fazer a cestaria com ele. Para fazer essa cestaria eu vou usar stencil. Esse aqui é um de camada dupla, porque tem a cestaria e tem as tramas dele. Fica bem legal e bem fácil de trabalhar. O stencil, para quem não tem experiência, mesmo para quem tem, facilita bastante usar o nosso stencil fix, tá? Para você borrifar ele, a gente sempre pede assim uma distância do braço e você borrifa. Eu não vou borrifar agora, porque como a gente grava, já tá um tempinho pontinho de tec. Eu já dei um sprayzinho antes, tá? Então não tem erro, é só essa distância, estica o braço e borrifa nele todinho, tá? O que nós vamos fazer? Vou começar pela lateral. A gente coloca o stencil aqui, acerta a cestaria. Pincel pituá. Opa, desculpa que eu coloquei o contrário.
Ele fica fixo. É que eu não exagerei muito, porque eu vou retirar para colocar a traminha, então não quis acelerar, mas ele fica fixo. A gente vai usar o pincel pitual, é o pincel de cerdas redondas, tá? Vocês meninas já conhecem para usar stencil, quem não conhece é esse daqui, tá? O grande segredo do stencil é você não exagerar na tinta. E como é que a gente faz? Eu vou primeiro começar com a tinta ocre. Não sei se tá dando para vocês pegarem, meninas, tá? Eu vou puxar um pouquinho aqui da tinta ocre, vou integrar na minha bandejinha. E antes de ir para minha peça, eu ainda venho e tiro o excesso no papel, para descarregar. Aí eu venho aqui no stencil de cestaria e vou fazer esse movimento. Você pode fazer movimento circular, pode fazer movimento de vai e vem, como você preferir. E a gente vai preencher todo esse espaço da cestaria, inclusive emendando, tá? Ó. Aqui ficou sem fazer e aqui também ficou sem fazer. A gente retira, ó, o tec do stencil fix, tá vendo? A gente retira, eu encaixo essa partezinha aqui no último desenho, recoloco e completo a cestaria que faltou no restante da caixinha, no caso aqui um porta-guardanapo. Olha, já fica perfeitinha. Aqui também faltou um. Então, a gente vem e encaixa aqui. E faz essa partezinha. Eu tenho 4 ladinhos para fazer, eu vou fazer mais um e depois eu volto com a próxima parte de clareando ele, tá? Isso aqui é tão rapidinho, vocês não vão ter dificuldade para fazer. Ó, fixei. Vocês viram só? Não exagerando na tinta, o stencil não borra. As meninas têm muita aluna que morre de medo de fazer stencil. E graças a Deus tem umas que acertaram e perderam o medo. E é treinando, né? Você tem sempre que treinando a carga da mão. Olha só. Encaixei, vou encaixar mais esse. Vocês podem estar usando aqui também, se preferirem uma cor mais forte, o mostarda, o PVA mostarda. Uma outra sugestão também que fica bem bonito, eu já fiz em caixas, é vocês fazerem essa técnica com um fundo, um tom vermelho. Nós temos vários tons vermelhos. Dá uma olhadinha lá no nosso catálogo, via internet, que vocês vão ver a disponibilidade de cores, que são muitas. O vermelho burgundy é muito bonito. Ó, é bem rapidinho, tá vendo? É sem medo de errar, meninas. Ó. Eu quis trazer na peça menor que fica mais fácil para demonstrar para vocês e mais rápido, né? Não fica uma coisa maçante. Depois vocês deixem lá sugestões, o que vocês querem aprender, né? Que é muito importante pra gente, pra TV Trucolos. Todos os ladinhos feitos, ok? Eu esqueci, acho que aqui eu esqueci de fazer embaixo, ó. Mas não há problema, a gente volta com o stencil lá e só faz aqui a sombrinha de baixo. Já dá uma diferençazinha, tá vendo? Como é pouca tinta, ele te possibilita voltar lá no trabalho sem manchar. Então, nós fizemos essa primeira parte. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos manter o ocre e pegar um pouquinho do branco, tá? Então, eu vou pegar o ocre, vou clarear um pouquinho mais o branco, vou integrar e só vou preencher o meio dele agora. Vou recolocar o stencil na mesma posição da primeira marcação.
eu vou fazer esse movimento aqui no meio. Só no meio dele, ó. Deixa eu levantar pra vocês verem. Ó, isso daqui, tá? Bem no centrinho, ok? Ó. Vai varrer aqui. Sem chegar até o final, tá? É o que dá, vai começar a dar o efeito de cestaria. Deixa eu já vir pra cá, já faço de baixo. Ó, só no centro. Se você achar melhor achar um pincel menorzinho, ó, ao seu critério. É o que eu sempre falo para as minhas alunas, você tem que ver o material que melhor você se adequa. Ó, já tá dando efeitinho de cestaria. Vamos fazer esse daqui que é rapidinho. Então, finalizando essa parte, eu fiz a cestaria com um pouquinho de ocre e um pouquinho de branco. Ficou assim, ó. Agora eu vou pegar só uma carguinha de branco e vou colocar mais no centro, menos espaçada do que eu fiz essa parte. Então, peguei, pode ser o mesmo pincel, tá? Só mais na carga de branco, ó, o excesso no papel. Ó, só o mais branco. Tirando o excesso, eu volto com a minha cestaria. E só mais no centrinho para iluminar. No centrinho daquela misturinha com ocre e branco. Já ilumino mais. Depois dessa etapa, nós vamos sombrear entre as tramas. Para dar uma profundidade, ó. Já clareou. Eu trouxe aqui como sugestão para vocês um porta-talheres e um porta-guardanapo. Fica muito legal vocês fazerem em puxa-saco para cozinha, lateral de bandeja, fica muito bonito, com uma decopagem no centro. Então vocês soltem a criatividade de vocês. Quatro Colos está aqui com essa nova TV, sempre para agregar arte a vocês. Então a gente sempre pede, curtam, compartilhem, passem para as amigas, peçam o que vocês querem que a gente grave. Então, ó, já iluminei bastante. Agora, voltando aqui, eu vou pegar um outro pincel, já vamos direto nele, e vou usar o gel envelhecedor tabaco agora, só para dar profundidade entre as traminhas, antes de entrar com a outra parte do stencil, tá? Então, já deixei aqui na minha bandejinha, mesma forma, tiro o excesso na bandeja e tiro o excesso no papel. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou esfumar entre as traminhas, aqui nesse meinho apenas. Olha a diferença que dá, como já deu uma escurecidinha nas laterais, tá vendo? Ó, vai dar uma profundidade. Você tem uma outra opção também de usar aqui, a tinta PVA café. Ele vai ficar um pouquinho mais escuro, mas eu gosto muito do gel porque ele é transparente. Olha só a diferença. Vou mostrar pra vocês. Essa aqui sem a sombra de profundidade e essa aqui já com a sombra. Voltamos lá. Qualquer dúvida vocês podem deixar que a gente responde, eu respondo, tá? Alguma coisa, alguma dúvida que ficou, nós estamos à disposição de vocês. Então, finalizando a parte da cestaria, com todas as cores que a gente depositou, agora nós vamos fazer a traminha. Esse stencil aqui, ele é um stencil duplo, então você pode, se você achar mais fácil, mantê-lo a cestaria de baixo e colocar isso em cima. Eu, particularmente, eu acho mais fácil tirar a cestaria e encaixar as traminhas entre elas onde não tem tinta. Aí a gente vai entrar com a cor ocre e um pouquinho do branco. Como eu falei, você sempre vai misturar na bandejinha, sempre tirando o excesso para não vazar no seu stencil. E assim a gente vai preencher a traminha no centro dela.
que aí vai realmente aparecer o efeito da cestaria como na peça prontinha aqui ao lado. Naquela outra peça nós utilizamos o stencil fix. Essa aqui, como a gente vai movimentá-la mais, eu deixei sem, que é a segunda placa, tá? O efeito da cestaria já começa a aparecer. Aqui nesse cantinho. Essa aqui eu já completei, essa aqui nós fizemos juntos. E eu vou fazer mais uma, tá? Então, são esses encaixes, eu vou encaixar a traminha aqui no meio. Então, aqui não tem a cestaria, eu completo. Eu acho que fica mais fácil de visualizar do que com a cestaria abaixo. Para finalizar, nós vamos aplicar o verniz acrílico fosco, porque é peça de cozinha, mas aí fica ao seu gosto. Se você gostar de brilho, você coloca um brilho, senão você pode colocar o fosco. E também você pode ter a opção de aplicar a cera incolor. Também é bem legal para peça de cozinha. Tá? Então ficou a peça finalizada assim, ó, com as tramas com a cestaria, que é exatamente como eu fiz aqui. Vai depender muito do peso da mão, tá? Essa aqui eu deixei um pouquinho mais claro, essa que eu fiz ficou um pouquinho mais escuro, tá? Que eu carreguei um pouquinho mais, foi o que eu disse. Aqui eu usei o já envelhecedor. Aqui eu usei a cor café, olha o tom. Aí você vê as cores que você prefere. Então essa peça tá finalizada, a gente fez a decopagem, agora eu vou envernizar. Eu vou finalizar mostrando como enverniza, porque as meninas às vezes têm muito medo de carregar. Ó, a gente vai usar o verniz fosco, eu vou usá-lo com rolinho, tá? Vou colocar numa bandejinha. Eu acho que vocês observaram, aqui eu fiz ela com um tema verde, de estamparia de folhas. E aqui eu fiz um tema floral. Ela casa perfeitamente com o tema de cestaria. A gente traz sempre uma opção diferente, né? Então, ó, o rolinho seco. Eu sempre puxo, envolvo o rolinho sem excesso. E você vai fazer esse movimento de vai e vem. Sem excesso. Tem meninas que carregam na mão. Às vezes, eu vou até fazer pra vocês. Às vezes elas carregam e ficam essas bolinhas. Não tem problema, vocês pegam o rolinho, pegam um pedacinho de papel, tira o excesso e volta nele. Essas bolinhas elas vão sumir. Isso é quando você carrega muito, é o medo que vocês têm, que algumas meninas têm. Ó, ele some. Esse aqui já tá descarregado, ó, ele nem faz bolinha. É o excesso que vocês colocam no rolinho. Tá, ó. Embaixo depois eu vou envernizar, inclusive na parte de cima. Essa foi a peça de hoje, espero que vocês tenham gostado da dica. Eu trouxe como opção esse tema, né, verde, com folhagem, e fiz aqui um tema floral. A gente dá ideia, traz as técnicas com as nossas tintas, com a nossa vasta, né, gama de cores, auxiliares. Aí fica com você para criar. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam a nossa TV Tricolors, compartilhem, deixem suas sugestões, até suas críticas para que a gente possa melhorar e atendê-los melhor, né? A gente sempre está aberto a tirar dúvidas, ou a mesma Tricolors no site, na TV, no meu Face particular, fiquem à vontade. Eu espero vocês numa próxima TV Tricolors, pintando o mundo com você. Vem com a gente!